Você conhece pessoas que depois que receberam a bênção, acabaram se afastando do Senhor? Isso é tão comum, né? Pessoas que quando estão passando por um momento difícil se achegam a Deus, mas quando chega o tempo da bonança ficam bem longes. Por vezes, as vitórias podem se transformar em pedras de tropeço em nossa caminhada. Juízes capítulo 8 vai nos ensinar que devemos tomar muito cuidado com os símbolos que levantamos para as nossas vitórias, para que depois esses mesmos símbolos não venham a servir de pedra de tropeço para a gente. Você já ouviu a voz de Deus hoje? Que tal ler a Bíblia antes de dormir? Eu sou o pastor Vitor Soares, te convido a um tempo devocional, meditando hoje em Juízes capítulo 8. Gideão estava perseguindo os exércitos que estavam fugindo daquela grande batalha contra os midianitas. Na sua fuga, ele precisou se alimentar, renovar suas forças, mas todos os povos por onde ele passava se recusavam em ajudá-lo, pois entendia que ele ainda não havia terminado a guerra e não havia dominado os comandantes, os líderes dos exércitos inimigos. Então, para não se comprometer, eles decidiram não ajudar, achando que Gideão, com aqueles 300 homens, estariam tão exaustos que acabariam perdendo a batalha. Gideão falou: olha, se eu vencer, eu vou voltar e vou subjugar vocês, eu vou aniquilar tudo isso aqui. E assim ele cumpriu. Ele conseguiu capturar todos aqueles que restavam, conseguiu ganhar aquela grande batalha, e ele retorna àquela região e cumpre a sua promessa, a sua palavra. Naquele dia, o povo ficou tão extasiado com tudo aquilo que estava acontecendo, que solicitou que ele, seu filho, seus netos pudessem governar Israel, pudessem ser reis em Israel. E a mensagem dele foi que isso não iria acontecer, pois Israel já tem um Senhor, já tem um Rei dos Reis. E diante dessa sua fala, percebemos as boas intenções de Gideão. Porém, a decisão que ele toma acaba servindo de pedra de tropeço, e é sobre ela que eu quero conversar com você. Pega sua Bíblia, vamos ler juntos hoje Juízes capítulo 8, a partir do versículo 22. Então os homens de Israel disseram a Gideão: reina sobre nós tu, teu filho e o filho de teu filho, pois nos livraste das mãos dos midianitas. Porém Gideão lhes respondeu: nem eu, nem meu filho reinaremos sobre vós, mas o Senhor reinará sobre vós. Gideão também lhes disse: quero fazer-vos um pedido, que cada um me dê uma argola do despojo, porque os inimigos usavam as argolas de ouro, pois eram ismaelitas. E eles responderam: nós as daremos de boa vontade. Então estenderam uma capa onde cada um deles jogou uma argola do seu despojo. O peso total das argolas foi de 1.600 ciclos de ouro, além dos adornos, dos pendentes e das vestes de púrpura dos reis midianitas e dos colares que os camelos tinham no pescoço. Gideão fez com esse ouro um colete sacerdotal e pôs na sua cidade, em Ofra, e todo o povo de Israel se prostituiu ali com ele, tornando-se uma armadilha para Gideão e para sua casa. Assim, os midianitas foram derrotados pelos israelitas e nunca mais levantaram a cabeça. Durante a vida de Gideão, a terra teve sossego durante 40 anos. Gideão não abriu mão de sua humildade. Continuou rendendo graças ao Senhor, entendendo que aquela campanha militar só foi bem sucedida por conta da ação do Senhor. Naquele dia, as pessoas que ali estavam, tão extasiadas por tamanha vitória, queriam que Gideão se tornasse o rei, ou o seu filho, ou o seu neto, enfim, que a família de Gideão ocupasse esse lugar de protagonismo, de reinado sobre eles. Mas ele reconheceu que aquela vitória veio das mãos do Senhor e não deixou a vaidade tomar conta do seu coração, mas disse: o Senhor reinará sobre vocês. Porém, ele pede algo àquele povo. Pediu que dessem dos despojos materiais de ouro, as argolas que os ismaelitas usavam, para que ele pudesse então confeccionar uma estola sacerdotal. Naquele dia, ele levanta essa estola sacerdotal como um símbolo da vitória que Deus deu diante dos midianitas. Aquilo era para ser apenas um memorial. As pessoas deveriam passar por aquela estola
entender. Um dia Deus levantou 300 homens e apenas com 300 homens pôs em fuga mais de 100.000 homens e derrotou-os à espada. Isso deveria servir para que o povo se voltasse completamente para o Senhor e fosse encorajado a continuar servindo e guerreando pelo Senhor. Mas sabe o que esse povo fez? Esse povo simplesmente começou a adorar aquela estola sacerdotal. Em vez do povo entender que o milagre aconteceu pelo feito do Senhor, começaram a se prostituir com aquele material confeccionado, como se aquela estola fosse um verdadeiro Deus, um ídolo para eles. Comumente nós fazemos o mesmo. Transformamos os símbolos em verdadeiros deuses em nossa vida. Esquecemos que quem nos trouxe a verdadeira vitória foi o Senhor e não o símbolo. Guardamos algumas relíquias para lembrarmos de momentos tão importantes da nossa vida e, por vezes, esses símbolos se tornam deuses. E esse texto nos ensina que, por mais que sejamos bem intencionados, é sempre importante sujeitarmos à vontade do Senhor. Será que era o que Deus realmente estava esperando de Gideão? Deus pediu para que fosse feita essa estola sacerdotal? Não adianta ter boas intenções. O mais importante é sempre a obediência, a busca pela vontade do Senhor. Ela nos livra de tropeços, de derrotas, para que eu e você não venhamos a nos afastar de Deus mediante as vitórias. Diante das vitórias, facilmente a gente olha e começa a identificar quem foi protagonista, quem nos ajudou, e às vezes a gente começa a dar honra e glória a quem não deveria. Confundirmos Deus que agiu naquele lugar com as pessoas que foram instrumentos e acabamos dando louvor e honra aos instrumentos e não ao Senhor da batalha. Não se afaste de Deus, não desvie o seu foco de gratidão do Senhor, porque quando fazemos isso, acabamos nos arruinando. Gideão tinha tudo para inaugurar um novo tempo na vida daquele povo israelita, mas sabe o que aconteceu? Depois de sua partida, o povo voltou a adorar a Baal, voltou a se prostituir e diante da idolatria, mais uma vez aquele povo passou por opressão. Enquanto Gideão estava vivo, foram 40 anos de sossego, mas foi apenas ele partir que todo o povo voltou às suas más práticas e começaram mais uma vez a serem subjugados pelos exércitos inimigos. Sabe, você já percebeu algumas pessoas que saíram de cenários tão ruins, alcançaram uma bênção quando estavam no tempo da bonança, se distanciaram do Senhor e tempos depois voltaram à ruína? Isso acontece com tanta frequência, na verdade, simplesmente porque essas pessoas não entendem quem é a fonte de bênção. Se eu e você entendermos que a fonte de bênção é o Senhor, não podemos nos afastar dele, porque é dele que vem tudo aquilo que eu e você precisamos. Sabe, não se iluda com os bens materiais, com os recursos, não se iluda com as coisas desse mundo. Mas vale agradar a Deus do que o homem, mas vale ser fiel ao Senhor, porque ele sempre será fiel à minha vida e à tua. Vamos falar com Deus? Pai bondoso e querido, obrigado, Pai, pelas vitórias que o Senhor tem nos dado. E o nosso pedido no dia de hoje é que não venhamos a nos afastar de Ti. Ó Deus, que não venhamos a ficar tão extasiados com as bênçãos alcançadas, que o nosso coração se torne torpe, que o nosso coração se torne, ó Pai, cheio de vanglória, que possamos, ó Deus, viver uma vida humilde, submissos, servos do Senhor, que o Senhor verdadeiramente reine em nossos corações. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu amado irmão e irmã. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, curtir, comentar, compartilhar. Eu aguardo você amanhã às 19 horas.